1 Samuel capítulo 8. Ora, havendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. O seu filho primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e julgavam em Berseba. Seus filhos, porém, não andaram nos caminhos dele, mas desviaram-se após o lucro e, recebendo peitas, perverteram a justiça. Então todos os anciãos de Israel se congregaram, e vieram ter com Samuel, a Ramá. E lhe disseram: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei para nos julgar, como tem todas as nações. Mas pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para nos julgar. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não é a ti que tem rejeitado, porém a mim, para que eu não reine sobre eles. Conforme todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, deixando-me a mim servindo a outros deuses, assim também fazem a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, contudo lhes protestarás solenemente, e lhes declararás qual será o modo de agir do rei que houver de reinar sobre eles. Referiu, pois, Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe havia pedido um rei. E disse: Este será o modo de agir do rei que houver de reinar sobre vós: tomará os vossos filhos, e os porá sobre os seus carros, e para serem seus cavaleiros, e para correrem adiante dos seus carros. E os porá por chefes de 1000 e chefes de 50, para lavrarem os seus campos, fazerem as suas colheitas e fabricarem as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas terras, das vossas vinhas e dos vossos elivais, e o dará aos seus servos. Tomará e dízimo das vossas sementes e das vossas vinhas, para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Também os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores mancebos, e os vossos jumentos tomará, e os empregará no seu trabalho. Tomará o dízimo do vosso rebanho, e vós lhe servireis de escravos. Então naquele dia clamareis por causa de vosso rei, que vós mesmos houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá. O povo, porém, não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: Não, mas haverá sobre nós um rei. Para que nós também sejamos como todas as outras nações, e para que o nosso rei nos julgue, e saia diante de nós, e peleje as nossas batalhas. Ouviu, pois, Samuel todas as palavras do povo, e as repetiu aos ouvidos do Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Dá ouvidos à sua voz, e constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: Volte cada um para sua cidade. 1 Samuel capítulo 9. Ora, havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, filho de um benjamita, que era varão forte e valoroso. Tinha este um filho, chamado Saul, jovem e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo de que ele, desde os ombros para cima sobressaía em altura a todo o povo. Tinham-se perdido as jumentas de Quis, pai de Saul, pelo que disse Quis a Saul: Seu filho, toma agora contigo um dos moços, levanta-te e vai procurar as jumentas. Passaram, pois, pela região montanhosa de Efraim, como também pela terra Salisa, mas não as acharam. Depois passaram pela terra de Saalim, porém tampouco estavam ali. Passando ainda pela terra de Benjamim, não as acharam. Vindo eles, então, à terra de Zuf, Saul disse para o moço que ia com ele: Vem. Voltemos, para que não suceda que meu pai deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Mas ele lhe disse: Eis que há nesta cidade um homem de Deus, e ele é muito considerado, tudo quanto diz, sucede infalivelmente. Vamos, pois, até lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: Porém se lá formos, que levaremos ao homem? Pois o pão de nossos alforjes se acabou, e presente nenhum temos para levar ao homem de Deus, que temos? O moço tornou a responder a Saul, e disse: Eis que ainda tenho em mão um quarto de um siclo de prata, o qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: Vinde, vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje, outrora se chamava vidente. Então disse Saul ao moço: Dizes bem e vem, pois, vamos.
E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. Quando eles iam subindo à cidade, encontraram umas moças que saíam para tirar água, e perguntaram-lhes: Está aqui o vidente? Ao que elas lhes responderam: Sim, eis aí o tens diante de ti, vá, apressa-te, porque hoje veio à cidade, porquanto o povo tem hoje sacrifício no alto. Entrando vós na cidade, logo o achareis, antes que ele suba ao alto para comer, pois o povo não comerá até que ele venha, porque ele é o que abençoa sacrifício, e depois os convidados comem. Subi agora, porque a esta hora o achareis. Subiram, pois, à cidade, e, ao entrarem, eis que Samuel os encontrou, quando saía para subir ao alto. Ora, o Senhor revelara isto aos ouvidos de Samuel, um dia antes de Saul chegar, dizendo: Amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, pois olhei para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: Eis aqui o homem de quem eu te falei. Este dominará sobre o meu povo. Então Saul se chegou a Samuel na porta, e disse: Mostra-me, peço-te, onde é a casa do vidente. Respondeu Samuel a Saul: Eu sou o vidente e sobe diante de mim ao alto, porque comereis hoje comigo, pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração te declararei. Também quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não te preocupes com elas, porque já foram achadas. Mas para quem é tudo o que é desejável em Israel? Porventura não é para ti, e para toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul: Acaso não sou eu benjamita, da menor das tribos de Israel? E não é a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas desta maneira? Samuel, porém, tomando a Saul e ao seu moço, levou-os à câmara, e deu-lhes o primeiro lugar entre os convidados, que eram cerca de 30 homens. Depois disse Samuel ao cozinheiro: Traze a porção que te dei, da qual te disse: Põe na parte contigo. Levantou, pois, o cozinheiro a espádua, com o que havia nela, e pô-la diante de Saul. E disse Samuel: Eis que o que foi reservado está diante de ti. Come-te, porque te foi guardado para esta ocasião, para que o comesses com os convidados. Assim comeu Saul naquele dia com Samuel. Então desceram do alto para a cidade, e falou Samuel com Saul, no eirado. E se levantaram de madrugada, quase ao subir da alva, pois Samuel chamou a Saul, que estava no eirado, dizendo: Levanta-te para eu te despedir. Levantou-se, pois, Saul, e saíram ambos, ele e Samuel. Quando desciam para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: Dize ao moço que passe adiante de nós, e ele passou, tu, porém, espera aqui, e te farei ouvir a palavra de Deus. 1 Samuel capítulo 10. Então Samuel tomou um vaso de azeite, e o derramou sobre a cabeça de Saul, e o beijou, e disse: Porventura não te ungiu o Senhor para ser príncipe sobre a sua herança? Quando te apartares hoje de mim, encontrarás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: Acharam-se as jumentas que foste buscar, e eis que já o teu pai deixou de pensar nas jumentas, e anda aflito por causa de ti, dizendo: Que farei eu por meu filho? Então dali passarás mais adiante, e chegarás ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens, que vão subindo a Deus, a Betel, levando um 3 cabritos, outro 3 formas de pão, e o outro um odre de vinho. Eles te saudarão, e te darão 2 pães, que receberás das mãos deles. Depois chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. Já ao entrares ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas descendo do alto, precedido de saltérios, tambores, flautas e harpas, e eles profetizando. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e serás transformado em outro homem. Quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão para fazer, pois Deus é contigo. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ter contigo, para oferecer holocaustos e sacrifícios de ofertas pacíficas. Esperarás 7 dias, até que eu vá ter contigo e te declare o que hás de fazer. Ao virar Saul as costas para se apartar de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos esses sinais aconteceram naquele mesmo dia. Quando eles iam chegando ao outeiro, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro,
e o Espírito de Deus se apoderou de Saul, e ele profetizou no meio deles. Todos os que o tinham conhecido antes, ao verem que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros: que é que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então um homem dali respondeu, e disse: pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em provérbio: está também Saul entre os profetas? Tendo ele acabado de profetizar, foi ao alto. Depois o tio de Saul perguntou-lhe, a ele e ao seu moço: aonde fostes? Respondeu ele: procurar as jumentas, e, não as tendo encontrado, fomos ter com Samuel. Disse mais o tio de Saul: declara-me, peço-te, o que vos disse Samuel. Ao que respondeu Saul a seu tio: declarou-nos, seguramente, que as jumentas tinham sido encontradas. Mas quanto ao assunto do reino, de que Samuel falará, nada lhe declarou. Então Samuel convocou o povo ao Senhor em Mispá. E disse aos filhos de Israel: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu fiz subir a Israel do Egito, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós hoje rejeitastes a vosso Deus, aquele que vos livrou de todos os vossos males e angústias, e lhe dissestes: põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor, segundo as vossas tribos e segundo os vossos milhares. Tendo, pois, Samuel feito chegar todas as tribos de Israel, foi tomada por sorte a tribo de Benjamim. E, quando fez chegar a tribo de Benjamim segundo as suas famílias, foi tomada a família de Matri, e dela foi tomado Saul, filho de Quis, e o procuraram, mas não foi encontrado. Pelo que tornaram a perguntar ao Senhor: não veio o homem ainda para cá? E respondeu o Senhor: eis que se escondeu por entre a bagagem. Correram, pois, e o trouxeram dali, e estando ele no meio do povo, sobressaía em altura todo o povo desde os ombros para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vedes já quem o Senhor escolheu. Não há entre o povo nenhum semelhante a ele. Então todo o povo aclamou, dizendo: viva o rei! Também declarou Samuel ao povo a lei do reino, e a escreveu num livro, e pô-lo perante o Senhor. Então Samuel despediu todo o povo, cada um para sua casa. E foi também Saul para sua casa em Gibeá, e foram com ele homens de valor, aqueles cujo coração Deus tocará. Mas alguns homens ímpios disseram: como pode este homem nos livrar? E o desprezaram, e não lhe trouxeram presentes, porém ele se fez como surdo.